Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de dizer que a nossa fala foi muito inspirada, baseada numa fala da palestrante espírita Ana Teresa Camasmi sobre obsessão e desobsessão. Então, quem tiver interesse, esse é o tema que está lá no YouTube. É muito interessante, essa fala ela é bem extensa, mas assim nos traz muitos elementos para que a gente possa compreender muitas coisas. E eu gostei muito dessa, como todas as palestras da Ana Teresa, então resolvi trazer um pouquinho para a gente refletir juntos hoje. A doutrina espírita nos mostra, nos esclarece que todos, né, somos regidos pela lei natural, pela lei de Deus, todos nós. Universo, enfim. E todos nós temos acesso a isso. Os homens têm essa lei gravada na sua consciência, né? E todos nós podemos acessar. A diferença é os diferentes graus evolutivos e a forma como nós ainda não a compreendemos. Então, essas leis, elas existem para nos dar limites, para nos dizer até onde nós podemos ir, né? Com as nossas ações, enfim, estamos rumando a nossa evolução espiritual e nesse caminho nós vamos percorrendo alguns atalhos, né? Então, essas leis vêm para nos demonstrar assim, quais são os limites que nós podemos ter, até onde nós podemos ir ou o que não devemos fazer. A diferença é que nós ainda temos muita dificuldade de compreender, né? E dessas leis, que são as leis morais, né, nós destacamos o nosso constante progresso, que está sob a lei do progresso, né? O nosso constante crescimento, a nossa constante evolução espiritual. E a lei do progresso, estando sob essa lei, nós entendemos que a lei, o progresso faz parte de nós, queiramos ou não. Nós vamos sempre progredir, independente da nossa vontade. A única coisa a diferença está em que alguns vão mais rápido, outros vão mais lentamente, né? Mas também acontece de nós, às vezes, atrapalharmos um pouquinho essa trajetória. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 781, o Kardec pergunta se o homem pode paralisar essa marcha de progresso. E aí os espíritos dizem que não, ele não pode, né? Visto que é inerente a nós o progresso. Porém, nós podemos embaraçar esse processo, ou seja, atrapalhar, né? Podemos causar ali situações que vão nos estacionar, né? E como é que nós fazemos isso? Bem, nós podemos retardar. Vamos fazer um paralelo assim. O nosso progresso ele é constante. Nós estamos vindo de várias reencarnações. Cada encarnação eu trago as experiências que eu tive e essa experiência vai sendo acrescentada à próxima e à próxima e à próxima. Então, esses conhecimentos, eles vão sendo agregados. Então, nós vamos crescendo sempre numa constante, né? Sem haver interrupção. Então, como se fosse uma espiral, né? E essa espiral, ela vai se alargando à medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento, mais experiência, né? Então, a espiral, ela começa assim e vai aumentando. Esses elos vão aumentando. Mas chega um momento que quando aí entra onde nós podemos atrapalhar esse processo, né? Onde nós paramos, estacionamos ali num local e ficamos girando no mesmo lugar. Aí nós estamos estacionados, né? Como é que nós fazemos isso, né? A própria Ana Teresa, ela diz o seguinte, que existe um comportamento que nós tendemos a ter, que é da repetição, né? Então, nós temos experiências que não são boas, experiências que não nos ajudam, mas que como ainda
ainda não compreendemos, porque não temos essa clareza, nós continuamos repetindo essas experiências viciosas, né? E aí nós então estacionamos aquilo ali naquele lugar e vamos dando voltas e mais voltas em nós mesmos, né? Sem a capacidade de ampliar esse passo, né? E com esse comportamento repetitivo, né? Com esses hábitos que não nos favorecem, nós vamos então complicando a nossa própria situação evolutiva, né? Só que aí nós percebemos assim que nós não, a questão é, nós não estamos percebendo que isso não está nos favorecendo. Nós sempre achamos que alguma coisa precisa mudar, alguém precisa vir, alguém precisa me ajudar, alguém precisa mudar isso. Não sou eu que preciso mudar. Eu sempre acredito que existe uma força aí que precisa me dar um apoio. O que está acontecendo comigo? Será que Deus esqueceu de mim? Né? Quantas vezes a gente já disse isso, né? Quantas vezes a gente pensa, poxa vida, onde é que está o meu anjo de guarda? Será que saiu aqui do meu lado? Né? Não está vendo isso que está acontecendo comigo? E aí a gente assume uma postura como se essa salvação devesse vir de fora e não de dentro de mim. Enquanto isso está gritando dentro daquele espírito, dizendo que a gente precisa fazer alguma reforma, tem alguma coisa para ser mudada ali. Eu preciso fazer um movimento diferente, porque eu estava fazendo aquele movimento circular, né? E eu preciso fazer alguma coisa diferente, experimentar algo diferente para que eu saia daquele ciclo. Mas não. E aí a gente continua, então, fazendo aquilo que nos machuca, aquilo que não dá certo, aquilo que nos mostra que nós estamos tendo um relacionamento tóxico, e eu saio de um relacionamento tóxico e eu me envolvo com um novo relacionamento tóxico, né? As pessoas às vezes brincam, eu já ouvi vários comentários no sentido assim, a pessoa saiu de um relacionamento, passou para um outro relacionamento, aí a pessoa diz assim, igualzinho ao anterior, como é que pode? Né? Parece que está procurando esse tipo de coisa. Movimentos repetitivos que a gente não percebe e a gente procura de novo e não consegue sair daquilo. Eu me endivido financeiramente, tenho problemas, não consigo fazer aquilo de certo. Meu Deus, eu preciso saber, eu tenho consciência, mas eu não consigo. Várias falências e aquele ciclo que não se acaba. Relacionamentos familiares difíceis, mas por que isso não muda? Por quê? Relacionamentos conflituosos no trabalho, eu me envolvo naquilo sempre. E aí, por aí vai. E cada um de nós pode fazer essa avaliação dentro da nossa caminhada e ver o que é que eu estou fazendo, quais são os movimentos, quais são esses comportamentos que eu tenho, né? Que podem estar me levando para esse lugar difícil, né? Para lugares de sofrimento, na verdade. É isso que acontece, são lugares de sofrimento, né? Porque a gente sabe que as dores, elas vão ocorrer sempre nas nossas vidas, porque nós estamos passando, né? Estamos ainda nesse mundo que a gente sempre diz de provas, de expiações, rumo à regeneração, só que o nosso estágio evolutivo diz isso ainda, nós teremos dores, não é assim? E essas dores, da forma como nós a encararmos, virarão sofrimento, né? Da forma como eu lido com essa dor, é que vai virar o sofrimento, e esse sofrimento ele pode durar quanto eu achar que ele vai durar, porque depende de mim. Então, essas questões, né, dessa constante, dessa ideia fixa, né? Quantas vezes nós até sabemos, né, que precisamos fazer algo diferente, mas a gente não faz, né? E a gente faz o que nesse momento? Quando a gente acha que Deus esqueceu da gente, que nada está dando certo, que ninguém me ajuda, o que a gente faz? A tendência é a gente se isolar. A gente se isola porque ninguém entende o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou sentindo, só eu que sei.
né? E aí ninguém me ajuda, não vem essa ajuda que eu... Como se aquela questão, aquilo que me aflige, não fosse meu. Como se não fosse minha responsabilidade, sabe? Como se aquele problema não tivesse a ver comigo, mas com algo externo que tem que vir me ajudar. Né? Às vezes a gente faz isso, porque a gente se sente injustiçado, a gente se sente desprotegido, né? Não estamos tendo a ajuda que a gente precisa, mas nem nós sabemos que ajuda é essa, porque, na verdade, a gente está atribuindo esse fato a alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Né? Isso acaba, muitas vezes, né, favorecendo as questões da obsessão. Porque, na verdade, esses movimentos repetitivos, essas ideias repetitivas, esses comportamentos, né, que não são voltados ao meu benefício, é que criam o quê? Criam a minha psicosfera, né? Aqueles fluidos nos quais eu estou envolvido. Não é isso? Então eu passo a viver naquela psicosfera, eu passo a viver rodeado daquele que a gente pode chamar também, desculpa, que nós podemos chamar de hálito mental, que é o que eu exalo, né? Então o hálito mental é como o nosso hálito, o hálito que vem do nosso estômago, né? A gente está tão acostumado com ele que a gente não sente o nosso próprio hálito, mas a outra pessoa sente, não é assim? E o nosso hálito mental é a mesma coisa. Às vezes nós estamos tendo comportamentos que nós não percebemos mais, mas quem está ao nosso redor sabe. Aí compreende, vê o nosso estado de irritação, né, a nossa falta de sensibilidade ou hipersensibilidade, né, o nosso nervosismo, a nossa falta de cortesia, enfim, aquilo tudo que nos envolve, né, e que as pessoas percebem, nós não percebemos, porque estamos acostumados, para nós aquilo é o correto, aquilo é o normal. E nesse momento, quem é que se aproxima de nós? São aqueles que diferentes a nós ou os próximos a nós? São aqueles que se afinizam com esse tipo de comportamento, né? Que precisam também desse tipo de vibração. E nós estamos só falando de obsessão de desencarnados. Nós estamos falando também pode ser encarnados, né? Porque às vezes nós vemos pessoas que se aproximam de outras com os mesmos comportamentos, né? Que a gente até sabe assim, puxa, não é bacana isso, acho que não vai ser bom para essa pessoa, né? Mas é aquilo que ela atrai, né? Aquilo que ela pede para se aproximar dela mesma. E assim também são as obsessões espirituais, né? São eles que nos dizem, eles que vêm ao nosso encontro porque se afinizam com aquilo que eles estão sentindo do nosso hálito mental, né? E aí a gente pergunta, né? Quem são eles? Quem são esses obsessores? Será que eles são os nossos inimigos? Eles vieram só para nos prejudicar? De certa forma, sim, eles gostam, eles querem nos prejudicar. Mas eles têm algo a ver conosco, né? Eles não estão ali conosco porque a gente não os atraiu ou porque não demos os elementos que eles queriam. Então, eles têm, sim, muito a ver conosco, né? E muitas vezes são os nossos, aqueles que nós tivemos, sim, problemas afetivos do passado, né, que precisam ser reparados agora. E às vezes são dessa própria existência, né? São pessoas encarnadas, como nós dissemos, que também têm ali problemas conosco, enfim. Então a gente precisa perceber que aí a gente tem que começar a fazer o nosso conhecimento. O nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento é que vai determinar, às vezes, essa mudança que precisa ocorrer. Porque aí a gente diz assim, ó, poxa, mas eu tenho consciência disso, né? Eu tenho consciência que eu não estou bem. Mas olha, eu faço oração, eu tomo passe, eu rezo, eu faço atividades físicas, eu vou na casa espírita, eu vou na igreja, sei lá, vou no trabalho de desobsessão, eu faço tudo isso. E não está acontecendo nada, não está melhorando.
né? Mas só que acontece o seguinte, no momento que a gente está fazendo tudo isso, a gente também é muito preso ainda a esses nossos hábitos, né? Aquilo que está arraigado ali naquele nosso comportamento vicioso e a gente não quer se desligar, né? Então é muito difícil ainda para nós, todos nós, né, gente, nos desligarmos desse apelo, né? É muito difícil ainda para nós, e falando atualmente da nossa sociedade, é muito difícil a gente dizer não, não é? Porque quando a gente diz não para alguma coisa, quando todo mundo está dizendo sim, o que acontece? Nós nos destacamos e todo mundo fica meio assim, opa, né? Eu não me encaixei, né? Então a gente precisa ser aceito. Para a gente ser aceito, a gente tem que concordar, não é assim normalmente? E aí a gente não quer ficar fora daquele grande grupo. É muito difícil dizer não quando a gente vê que existe aí uma tendência a influenciarem massas, né? Influenciarem a nossa opinião com situações que a gente nem concorda, mas a gente simplesmente não diz nada ou concorda. Ah, todo mundo está dizendo sim, eu vou dizer sim também. Né? Ou todo mundo está dizendo não, eu vou dizer não também quando era para dizer sim. E assim a gente vai se deixando levar para processos que acabam nos levando a situações bastante difíceis, mas muito difíceis mesmo, né? Quando nós falamos assim, será que eu estou falando de obsessão porque eu faço umas coisas horríveis, né? Não, muitas vezes não. Às vezes nós sabemos, né? Principalmente quando a gente diz que a gente já conhece o Evangelho, ou a gente tem o conhecimento, né, das leis, a gente diz assim, eu não deveria, mas só hoje. Só hoje. Porque, não, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Tudo bem, né? Também todo mundo está fazendo, né, Paula? A gente tem que fazer, né? Então a gente vai fazendo as coisas de acordo com o que ainda as nossas viciações nos prendem, nos obrigam às vezes, porque nós estamos atrelados aqui, né? Então, a proposta a gente precisa observar de nós o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está precisando romper, né, nesse nosso ciclo vicioso para que esse elo se expanda no nosso ciclo evolutivo, né? Para que o que aconteça? Quando a gente dá esse passo da experiência, a gente permite que a espiritualidade se aproxime de nós e nos ajude, né? Porque também tem uma passagem no Evangelho que diz assim, que é preciso o excesso para que o homem perceba a necessidade do bem. O excesso no sentido do mal, né? O excesso do mal para que o homem compreenda a necessidade do bem. Ou seja, quando a gente não consegue fazer o movimento por nós mesmos, o que acontece? Algo vai acontecer que vai nos exaurir as nossas forças que a gente não aguente mais. E esse excesso, então, vai ser aquele momento que a gente cai, né? E precisa da ajuda. Então, esse movimento natural da lei do progresso, mas não convém deixar nesse ponto, né? Então, que a gente possa fazer, né? Essa autoanálise, esse autoconhecimento é um movimento que a gente tem que fazer diário, né? Para que a gente perceba o quanto a gente pode se ajudar nesse processo da nossa evolução, né? E entender que a espiritualidade tem tantos meios, né, de se aproximar de nós, para nos ajudar, para nos intuir, para nos mostrar caminhos diferentes, nos sugerir outros caminhos, né? É só que é uma questão da gente poder permitir isso, tá bom? Eu agradeço pela atenção, que a gente tenha uma boa noite e que a gente possa, então, agora, né, continuar conectado aqui com a espiritualidade da casa. Façamos as nossas orações, nós sabemos o que estamos procurando, o que estamos buscando. Então, que a gente abra o nosso coração nesse sentido, né? De expandir, né, esses nossos elos aí para que a gente possa receber essa ajuda que estamos buscando aqui.